Oi, tudo bem? Matando o Diaba Grito. Hoje, dia 23 de abril, são 8h18, são 8h18 da noite, quinta-feira. Belíssima quinta a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 70º, é isso? Matando o Diaba Grito. Hoje, com música, hoje temos uma playlist na verdade que eu montei há muito tempo. Vai fazer um ano, mais ou menos, em junho. Mais ou menos em junho vai fazer um ano que eu montei essa playlist. E ela, louco, agora eu tô bem. Aqui, ó, aqui tá bom. Que coisa boa. Faz mais ou menos um ano que eu montei essa playlist. Faz muito tempo que eu não escuto ela, justamente porque ela me fazia lembrar de um momento, de algumas coisas que eu não queria lembrar, né? O passado é sempre meio ruim a pessoas que estão em processo de mudança, né? Quer dizer, todo mundo está em processo de mudança, as pessoas que estão em processo de melhora. O que eu falei? Eu não me lembro. Eu juro que eu não faço ideia. Eu falei que as músicas são ruins ou que os pensamentos, essas lembranças são ruins? Geralmente são as lembranças. Bizarro. Enfim, hoje aparentemente é English Language Day. Abrace a experiência do inglês. É isso que meu computador me notificou. Eu não sei porquê. É isso mesmo? Coisa feia. O inglês, se não for pra comunicação, é muito feio. Isso acontece de verdade. As pessoas leem coisas em inglês e pensam: nossa, isso é muito bom. Isso acontece de alguma forma, em algum momento. Isso acontece. É meio difícil de acreditar. Enfim, né? Senso estético totalmente bugado. Além de que muitas coisas não fazem sentido, mas aí muitas coisas no português também não fazem. É mais uma concessão pessoal, né? Uma concessão social, perdão. Bom, pegando o boi que hoje tem música, em algum momento deve aparecer alguma música do David, que ultimamente tem se falado bastante, né? Tem se voltado a falar bastante do caso do David, o cantor, e a Celeste Rivas. Cara, o que tá acontecendo aqui, mano? Acabaram de me mandar mensagem. Nalu me mandou mensagem. Aparentemente é uma coisa bizarra. Ela mandou... quer me pedir um favor. É claro que ela quer me pedir um favor. Mandou um sticker. Pelo amor de Deus. E eu aqui tentando fazer programa, né? Ei, essa frase ficou bem ruim, guys. Perdão. Enfim, deve aparecer alguma música... aplicar um teste em mim. Ela quer aplicar um teste, como se eu fosse um rato de laboratório. É de personalidade. Eu não vou... Em qual delas? Em qual das minhas variadas? Já me convenceu, ela tá tentando, é coisa básica. Pô, tá tentando me convencer mais, mano. Beleza, não, já foi, já aceitei. E aí, quer mais o quê? Como é que vai ser? A mais presente. Aí lascou, eu não sei. Não sei qual é a personalidade mais presente, cara. Um teste de personalidade, vai me rodar um teste de personalidade. Lascou, bicho. Eu tô lascando. Enfim, Celeste Rivas e David. Deu a lógica, né? Quem imaginou que aquele neguinho não tinha matado ela? Quer dizer, parece até que eu usei neguinho como xingamento, né? Não é isso não, foi mal. É mais costume mesmo. Eu imaginei, cara. Eu imaginei que ele tinha. Só que assim, pô... Como que eu... É que existia um ótimo motivo para eu duvidar desse pensamento meu.
rodou a internet toda. Eu esqueci o nome desse cara. É um cara bem engraçado, é um tiozinho bem engraçado dos Estados Unidos, onde ele diz que se fosse ele de verdade, se a polícia tivesse a mínima dúvida, pelo menos, se tivesse sido ele, pela cor ele teria sido preso há muito tempo. E pô, isso advoga a favor do David, realmente. Você acha que foi mal. Você acha que a polícia não ia ter pegado essa oportunidade? Ela teria deixado passar essa oportunidade? Pô, bizarro, mano. Foi mal. Pô, é meio bizarro, né, eu pensar isso, mas assim, em um mundo isso é um mundo possível, essa é a realidade, cara. Tá ligado? O que tá acontecendo aqui? Peraí, estão tentando me convencer realmente a fazer um teste de personalidade. Queria marcar um dia. Você precisa estar descansado e não pode ter interferência de outras pessoas em volta. Vou tentar marcar um dia que dê certo pra você, então. Queria aplicar em você no... Aí ela falando de um cara que eu acho que não é muito bom falar, porque eu conheço um cara com esse mesmo nome que é louco. Maluco da cabeça. Só que tem outros também que é só meio retardado. Que pode ser a mesma coisa, só que com... Né, eles podem ter a mesma coisa, só que com acentuações diferentes. Sim, estou falando do autismo. Deixa eu ver aqui. Ok. Seria onde? Pô, não quero sair de casa. Pode ser em casa? Não, peraí. Pode ser em casa? Ok, seria onde? Não sei também. Vamos ver o que dá. Essa é de quem? Essa música é de quem? Eu sei que eu não falei nada. Olha só, por falar no diabo, David, Always Love featuring Hyunjin. Eu sei lá, mano. Ah, tá, foi mal. O nome da música é Always Love featuring Hyunjin, que é um cara aí, deve ser um cara. Essa música é meio boa. O David sempre faz músicas muito boas. É impressionante quanto pessoas que têm problema mental sério fazem coisas interessantes. Será que é justamente porque toca em parte da alma a arte que a gente tenta fazer, pelo menos? É mais fácil a essas pessoas produzirem coisas artísticas? Ou é porque elas têm os guts, né? Elas têm as entranhas de fazer, elas têm a coragem de botar na cara a tapa? Pô, essa expressão é bem ruim, né? Meio feia, na verdade. Eu não sei se é porque ela é em português, e se fosse em inglês eu não me importaria tanto. Dar a cara a tapa. Deixar a peteca cair. Pô, nossa, isso é muito feio, cara. Essa é muito feio. Eu não deixo a peteca cair. Tá bom, meu amigo, por favor, não seja retardado. Cara, é meio bizarro pensar que, apesar de todos os indícios que o David deu em todas as redes sociais de que ele era um homúnculo, e aqui eu, no começo, acabei... Cara, existe um episódio no Matando de Abagrito que eu disserto um pouco sobre isso. Claro que eu não tenho o conhecimento o suficiente pra postular isso de verdade, mas é muito estranha a forma que eles se comunicam. Realmente parece que é uma IA tentando se comunicar. É uma IA dentro de um Android tentando parecer um ser humano. É meio bizarro. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. O que tá acontecendo aqui, mano? Tô vendo ainda. Só queria te perguntar se você toparia pra eu conseguir organizar o material e comprar o teste. Ah, tem que comprar o teste, tipo de gravidez. Tem que mijar num potinho? Ah, mano. Tem que seguir essas etapas. Condições de aplicação. Vamos ver aqui, mano. Eu vou servir de rato de laboratório para uma formanda em psicologia. Se liga, condições de aplicação. O ambiente da aplicação deve ser de boa iluminação. Que isso, cara? Esse aqui vai me dar um passe. E ser reservado, ok. Sem a presença ou interferência de outras pessoas. Particularmente no caso de crianças, isso deveria ficar claro para a mãe para a mãe ou o acompanhante. Não... Ah, tá. A aplicação deve ser feita em um momento do dia em que o examinando esteja descansado e sem interferência. Não, e sem interesses concorrentes. Caraca. Pô, vai ser meio bizarro. Sobretudo no caso de crianças.
A superfície em que o examinando desenhará. Pô, tem que desenhar? Não, pera aí, mano. Eu tenho que desenhar? Pô, beleza. De novo, eu quero deixar aqui claro que eu tô lendo muito errado. Primeiro, porque eu não sei ler o suficiente. Eu não fui alfabetizado, obrigado, Mac. E segundo, porque eu tô lendo com um olho só. E eu uso o óculos. Também não. Sei lá, o óculos corrige minha visão, mas eu tô lendo com um olho só. Já não sei ler, eu tô lendo com um olho só, fica difícil. É muito difícil. Leitura é meio feio, né? Isso é. Skyfall? Deixa eu ver. Não, é. No Time to Die. Ainda é do 007, foi mal. Eu vou mudar, eu não sei, cara. Ou Hers é bom. Hers é legal, cara. Marcel de Hers. Você tá tocando? Tá, mas o começo é muito baixo mesmo. O começo é baixo. Ok. Caraca. Eu achei que ia ficar muito pior mentalmente falando, né? Psicologicamente falando, quando eu começasse a tocar essas músicas. Mas eu tô até aqui bem tranquilo. Legal, normal. Era uma playlist que eu não vou dizer que constantemente fazia programas com ela, fazia episódios com ela, mas é boa essa playlist. Eu fiz algumas vezes, né? Às vezes que eu me sentia mal, às vezes que eu me sentia um pouco feliz até. Mas enfim, circunstâncias na minha vida que eu não quero voltar mais. Obrigado, meu pai amado. Meu papai. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado. Mas é uma boa playlist, não sei porque eu nunca voltei, não. É meio de bicha? É, mano. E aí? Né? Eu tava em algum lugar, né? Eu queria comentar mais sobre o caso da Celeste, como o David já parecia um homúnculo. E I nailed it. I nailed it. Eu acertei na mosca, né? Dizendo que, cara, existe um fator em todas as coisas que o David fazia que não eram músicas. Streams, o cara fazia stream, era vídeo no TikTok. Acho que no Instagram acho que eu não vi no episódio, né? Deixa eu ver, acho que eu ia pesquisar sobre esse episódio, óbvio, né? David, eu fiz algumas lives e episódios, alguns 2 ou 3 episódios no Matando de Abagrito, especialmente para o David. MD Grito. Será que eu acho assim? Barra do YouTube. Não achei, cara, não achei. Matando o Diabo a Grito. Eu não achei, cara. O Matando de Abagrito é... não achei assim, o Grande Filtro. Acho que é esse aqui. Acho eu que é esse aqui. Então tem o Grande Filtro e... Cara, se eu não me engano é o 99 e o 98, que é esse aqui, o Grande Filtro. Ou é o 97 e o 98. É um seguido do outro, uma coisa assim. E um deles eu faço uma review de algumas postagens do David. E dá pra perceber claramente que ele é uma inteligência artificial humana. Ele é um homúnculo tentando ser uma pessoa normal, né? Talvez eu consiga vir com uma postulação melhor, com uma teoria muito melhor, se eu realmente procurar sobre o porquê essas pessoas estranhas. Eu não digo nem que estranho a nível... Eu sei que eu falo que o David parece um homúnculo. Pode parecer que ele age como se fosse o Robocop, né? Não tem nada a ver um homúnculo com um androide. Mas é porque não é um ser humano e ele tem características antropomórficas, né? Vai, não, pega esse português grego. É meio ruim. Pink Panthers é meio ruim. Não sei porque continua. Opa! Ai! Pois Frank Ocean é bem bizarro, mano. O Frank Ocean é bizarro. Caraca. É bizarro, cara. Isso me dá calafrios. Esta playlist me dá calafrios.
Meus canalhas. Eu não sei muito bem o que falar. Eu só não imaginei que fosse sair mais coisas sobre o caso do David. Dava pra perceber que era o cara. Você não vê ninguém. Pô, eu tenho que mostrar isso, né, cara? Eu vou ter que mostrar essa, cara. Não é possível. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele episódio. Deixa eu ver. Eu vou aproveitar que eu já loguei com o meu TikTok aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que tirar a música, né? Pera aí. Tem que tirar a música. Sileu. Ok. Deixe-me mostrar-vos. Deixe-me mostrar a voz. Ih, onde é que eu aperto? Não é isso aqui não. É isso aqui. Não tem minha cara hoje porque eu estou cansadíssimo, Mona. Cansadérrimo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Aqui. Aí já vai dar pra ver pelo menos tudo. Vamos ver aqui. David. Ótimas músicas. Mau comportamento na internet. Um comportamento maléfico na internet. Onde é que tá o perfil oficial do David? É este aqui. Cara, no dia do episódio, né, claro. Eu acho que esses dois aqui provavelmente podem ilustrar exatamente o que eu quero dizer. You burned my house to the ground! My family's dead! What do I do? You burned my house to the ground! O que vocês acham que ele estava tentando comunicar com esse vídeo? Isso não é uma pergunta retórica, tá? Isso não é uma pergunta retórica. Vamos ver o próximo aqui, tá? Aí eu volto nesse, para uma análise mais aprofundada. No entanto, fiquem com essa imagem na cabeça. My family's dead. What do I do? Beleza? Tranquilo, vamos pro próximo. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. Percebem percebem como o meu mano David está? Primeiramente, como ele está vestido. Alguns de seus adornos são pulseiras escandalosamente colocadas. Pra quê? Não sei. Você consegue chutar um motivo? Você consegue chutar um motivo? Você consegue olhar para as unhas do meu mano David e ver que ele tá meio esquisito? Que ele é meio esquisito. Ele é meio estranho. Deixa eu ver se eu pego um antes aqui. Tinha um que ele tava num camarim com alguém. Ele tava num camarim com alguém e isso acabou comigo completamente. Eu tenho certeza. Acho que é esse aqui, ó. Look what I found in Toronto, fam. It's easy. You're feeling that. Oh, now you say it. What you say? Well, say. We're in Toronto. Stop. 3, 2. We're in Toronto. Stop. Eu não entendi uma palavra do que esses desgraçados disseram. No entanto, é visível que o David deixou alguém no controle do corpo dele. O cara tá MK ultrado completamente. Ele é MK ultrado, né? Assim, eu não acho que isso mudou conforme o tempo. Acho que ele se tornou... acho que ele lapidou uma coisa que ele já era. Algo que parece ser uma pessoa. Não é uma pessoa de verdade. Esse cara não é uma pessoa de verdade. Quem fala assim... Eu sei que isso pro perfil das redes sociais, né? Pode ser levado como... ele tá brincando. Existe um certo... Existe uma forma de se incorporar uma persona a qual não fica assim, e ainda assim dá pra perceber que as pessoas encaram como uma brincadeira.
como algo mais corny, né? Eu não acho que essa tradução que seja melhor, mas é cafona. Meio brega. Cafona. Não quero dizer nem de cringe. Cringe não, calma aí que eu viajei. De cringe, não quero dizer nem de cringe. Porque isso é estranho, cara. Isso é bizarro. É o começo da IA isso aqui. É qualquer prompt que alguém colocou. Eu provavelmente não tô conseguindo chegar ao ponto que eu quero de verdade. Porque eu tô medicado. Estou medicado. Eu usei um Dorflex. Bom pra cabeça. Bom pra cabeça. Bonzinho pra cabeça. Esse aqui, não é possível. Bro, everybody's saying that I switched. Ah, não, parou. Eu lembro de ter visto isso aqui também, cara. Eu vi, acho que esses primeiros vídeos. Bro, everybody's saying that I switched. Que é isso, cara? Que movimento de cabeça é esse? Eu lembro de ter falado a mesma coisa. Por que o cara tá com uma estrela na bochecha? Por que ele tá com as unhas pintadas já? Por que esse cara tá de lente, meu Deus do céu? No olho? Qual que é o problema, mano? Qual que é o problema desse cara tá de lente? No olho? Eu duvido que seja pra grau. Eu duvido que seja lente pra VMO. É lente pra fã branca achar bonitinho, cara. Esse é o problema. Achar que você tem que agradar os brancos. O Eminem não agrada os brancos. Ele agrada nós. The real niggas. Essa é a diferença. Na verdade, deveriam se alarmar muito mais a personalidades assim, as quais tentam se adequar a algo que pessoas brancas gostariam. Principalmente as pessoas brancas de cabelo colorido, de dread, de meia calça cortada. É bizarro, cara. Senão não dá, não pode fazer isso. O próximo, eu não sou muito eu não entrei muito nessa comunidade pra saber se tem outras pessoas com esse mesmo defeito de querer agradar a gente branca de cabelo pintado. Isso é um problema gravíssimo. Isso é um desvio de personalidade complexo. Isso devia ser estudado. Devia ter uma lei. É meio estranho, é muito esquisito. Isso é muito esquisito, cara. E assim, só pra ilustrar um pouco mais, só pra vocês terem um pouco mais de familiarização, presta atenção na forma com que ele fala, né, na postura dele e em como ele tá vestido. Because I didn't respond to this DM. Schmiggy, 2022 you said you definitely gonna make it big. I responded, I said thank you, I believe it. And you didn't respond for 2 years, bro. What? We gotta talk about it because I responded, right? 2022 to 2024, you texted me, said I miss you. My fault, bro. I was drunk. You tried to double back drunk. You drunk texting me. O desgraçado tá com um colar esquisitamente grande. Ele tá com gloss, aparentemente. O desgraçado tá com gloss. Ele passou um creme na cara. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver? Provavelmente ele passou um creme na cara. Ele já tá de maquiagem. Ele fez uma estrela aqui. Ele tá com essa touca de seda na cabeça. Ele tá com a unha pintada. E se provavelmente se olhar pro pulso dele, ele tá com pulseiras. Tudo isso pra adornar a casca que ele tá usando. Pra transparecer pras outras pessoas que ele é um ser humano também. Mas não é, cara. Não é. No sentido ontológico, provavelmente é. Mas falta algo. É esse algo que ele não entende. É por isso que ele se adorna tanto. É por isso que, na verdade, muita gente se adorna, né? Muita gente pinta o cabelo e corta o cabelo. E rapa o cabelo. E faz tatuagem. Esse é o grande problema, na verdade, das tatuagens, de pintar o cabelo. É que, às vezes, isso é um sinal de que você tá mal na cabeça, né? É uma forma de deixar o eu que você não gosta se transformando num eu diferente. Só que sem mudar o seu pensamento, sem mudar as coisas, a forma com a qual você pensa, mas mudando o que você olha, o que você vê no espelho.
Isso tá errado. Você vai acabar não gostando do que você tá vendo no espelho de novo. Justamente porque você não gosta de si mesmo. Não enquanto... carapaça. Mas enquanto essência. Isso é meio bizarro. Eu queria fazer uma coisa mais puxada pro bom humor hoje, né? Não consigo. Principalmente estou meio de grog, remédios. Mas é porque, Dorflexinho é muito bom, cara. Um relaxante muscular com analgésico, que eu não acho que seja a mesma coisa. Até porque quando eu pesquisei o que tinha era analgésico e relaxante muscular. Então eu acho que são coisas diferentes, né? Eu não sei como esse negócio de remédio atua no corpo. Então eu vou ficar na minha. Tinha mais alguma outra coisa que eu não me lembro. Eu não me importo o suficiente. Tinha cafeína, ok. Não sei por quê. Mas tinha, enfim. Né? Deixa eu ver aqui. Consigo tirar isso aqui já? Consigo. Não acho que eu necessite mostrar mais do que esse cara... O que esse cara é, né? O que é o David. E pensar que, apesar de todos esses defeitos como um ser humano básico, ele fazia músicas muito legais, muito boas. Ele fazia, não sei se faz ainda, né? Deve fazer ainda músicas muito boas. Opa! Eu não tô no... Ai, gente, eu não vou escutar Tyler, The Creator, porque eu sei que em algum momento ele vai mudar de... Ele vai cantar, né? Falar em David aí, ó. You and I. Outra música boa do cara. A capa dessa música é muito legal. Também, né? De novo, Tchola? Sim, mas e aí? Música meio pop, meio pop, meio Tchola. Ok. Se eu não me engano, algumas... Eu vi agora, né? Relembrei que tem umas mugshots do David. Que ele parece meio... Mugshot. Que é essa... Mugshot é aquela foto de quando você vai preso. Mugshot David. E ele tá parecendo uma pessoa normal aqui. Né? Promete... aqui, ó. David Mugshot Release. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem maior. Mais ou menos. Mais ou menos, tá. Vai dar pra mostrar bem mais ou menos. Mas vai dar pra mostrar. Peraí, deixa eu colocar na tela. Peraí. Putz. Caraca, mano. Aqui, ó. Dá pra ver legal aí, dog? Aqui, ó. Parece uma pessoa normal, né? Sem maquiagem. Sem base, sem batom. Não que seja um grande problema, tá? Pros homens. Pode ser viado pra lá. Tudo bem. Mas é estranho como ele... Como os aspectos que você consegue ter noção do cara, aspectos que você consegue ter noção é que a feição do menino David aqui parece muito mais humana do que em qualquer outro vídeo que ele fez na internet. Talvez seja meu bias, né? Meu confirmation bias, sei lá. Ou por conta da corzinha do menino. Foi mal, desculpa, perdão. Enfim, não era pra ter ficado tanto tempo nesse assunto, né? Só pra deixar claro aqui, o episódio com o Dino, eu fiz um episódio com o Dino, consegui fazer um episódio com o Dino, ficaram 3 horas mais ou menos,
E ele me deu a dica de picotar o episódio, né? Colocar uma parte 1 e uma parte 2. Só que eu acho que dá pra colocar até parte 3, então eu vou ver como isso vai funcionar. Era pra ser o 140 e não o 140 ser esse, então eu não sei muito bem o que fazer. Acho que vai ser de bom proveito, na verdade, essa experiência. E eu vou realmente picotar episódios maiores. Esse aqui, se ficar muito grande, por que não lançar em duas partes, né? Vamos ver. Acho que não, mas vamos ver. Enfim, eu tenho algo a falar, porque no último episódio eu comentei de minha aceitação sobre a possível condição de... aceitação sobre a possível condição de depressão, tá? Tá bom? Né? Mais ou menos. Esse negócio mais ou menos. E como de praxe, eu marco essas coisas, eu escrevo essas coisas pra eu não me esquecer. Eu me desleixei e acabei marcando num papel que eu achei no trabalho. Esse aqui que eu tô lendo aqui agora também. Mas eu acabei marcando isso no papel do trabalho. E como eu marquei isso? Tá, ok, tenho depressão. E agora, o que fazer, né? Que tem a ver com o que eu fiz no episódio, né? O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na hora o que eu faço, o que fazer quando você tem depressão, e aí vamos ver o que sai disso. Só que aí, eu coloquei depois, mas como um reflexo de um pensamento que eu tive sobre, se possível, fazer uma piada sobre, que é sou bicha, né? Dando a entender que cuidados quanto a processos mentais doentios de uma pessoa seja coisa de viado, né? Doenças mentais, né? Tentar melhorar de uma doença mental é uma coisa de bicha. E bom, até é mesmo. Mas eu tava em outro lugar. Eu contei que eu tive que fazer outra coisa e que eu perdi o primeiro papel. Eu acho que eu contei que eu perdi essa primeira anotação que eu fiz. Só que essa primeira anotação que eu fiz, eu não perdi exatamente. Eu entreguei junto com outros documentos ao RH, né? Aí eu entreguei o documento que dizia, ok, tenho depressão, sou bicha, pra chefe do RH, né? E não percebi, não é mesmo? Aí eu recebo a mensagem da Ana Luísa, no outro dia, né, tendo já postado o episódio. Eu recebo a mensagem da Ana Luí dizendo que eu devia tomar mais cuidado. Aí ela não falou o quê? Eu pensei, se foda, né? Eu não sei o que ela... Se fosse importante, ela teria me falado já. Então deve ser só mais uma brincadeira, uma brincadeirinha. Aí ela me diz que foram falar com ela sobre eu ter depressão porque eu não saí do armário. Ou seja, a chefe do RH acha que eu sou tchola e tenho depressão por isso. Ok? Tá bom? Tá bom pra vocês? Eu não sei o que fazer, cara. Assim, eu não quero fazer nada. Se ela vier falar alguma coisa, eu provavelmente vou explicar pra ela, né? Não, é que minha mãe não me aceita. Caraca, a vontade de fazer algo do tipo é muito grande, mas eu não posso. Eu não posso. Assim, eu achei meio burricezinha, uma pequenina burrice essa linha de pensamento. Mas é claro, é uma linha de pensamento entendível, né? É que assim, a partir das duas naturezas das coisas, né? A minha sexualidade e o meu estado mental, eu ter admitido ter um estado mental deficitário e não saber se eu sou viado é meio estranho. Porque se ser viado é uma das causas primárias do desenvolvimento da depressão, e eu entendo que eu tenho depressão, seria praticamente necessário que eu assumisse que eu sou bicha. Mas não é o caso. A construção da frase foi, eu tenho depressão, sou bicha.
Sou bicha por ter depressão. Ou, quer dizer, não tenho depressão porque sou bicha, entendeu? Entendeu? Assim, é só pelo menos, é só mesmo como a frase é feita. Mas pode ser que dentro da cabeça dela, isso é uma coisa muito machista. E não se dá pra ter sinceridade com machismo. Isso é uma mentira, né? A sinceridade sempre vem com machismo, racismo e homofobia. A verdade vem... A verdade vos libertará, e ela é racista, homofóbica e machista, tá bom? Na maioria das vezes é um pouco mesmo. Mas... assim, eu tive um pouco... Eu tive um mental breakdown. Eu tive um pequeno surto, um faniquito. Porque eu pensei, caraca, e agora, cara? Como é que eu vou pro trabalho? Por um momento eu pensei isso, exatamente. Realmente eu pensei, pô, lascou, cara. Pensando que eu sou bicho. E aparentemente é só ela. É só a chefe do RH. O que me deixa muito mais tranquilo, né? Não todo mundo. Porque eu já não sou visto com mulheres. O que não ajuda minhas acusações. E assim... é só bizarro, cara. É só uma situação meio bizarra. Eu não tenho muito como me defender aqui. Eu sou hétero, gosto de mulher. Não que eu vá tolerar todas, tá bom? Isso parece meio gay, mas... fazer o quê? Não, isso o cara fala que é hétero escutando uma Laufey no fundo, né? Os verdadeiros héteros escutam Laufey. Laufey. Nós, os verdadeiros gatinhos da mamãe, que gostam de mulheres. Mas eu gosto sim de mulheres. Eu tenho medo de soar assim, sabe? Não, eu não sou gay, eu gosto de mulheres. É verdade, eu gosto de mulheres. Eu gosto de mulheres. Me gusta muito mulheres. É verdade. Eu não sou bicho. E é por isso que é estranho me defender de... Não me defender assim, isso é uma calúnia. Isso é uma calúnia. Pô, tá doido. Meio bizarro. Isso é uma coisa que eu não imaginei ter que lidar, né? Não lidei, até porque a Ana Luí me perguntou. Aí eu falei, pô, não, se soubesse... me confirma, por favor, se mais alguém sabe. E ela falou, beleza. Se ela souber, ela me avisa. Mas... não acho que vá muito pra frente isso aí, cara. Eu queria saber o que ela fez com o papel. Tomara que ela tenha jogado fora, porque provavelmente tem mais coisa lá que eu não devia ter escrito. E agora eu tô me acostumando a escrever coisas em inglês. Tanto que eu escrevi RH me acha fag. E que eu vou começar a escrever coisas em inglês pra me evitar qualquer coisa, né? Pelo menos instantânea. E com isso eu devo dizer que eu não aguento mais trabalhar com mulheres. Eu não aguento mais trabalhar com mulher. Eu não aguento mais. É um sofrimento. Primeiro, é um sofrimento. Segundo, é um sofrimento. Terceiro, é um sofrimento. Cara, é desconfortável o suficiente pra não querer trabalhar com mulher nunca mais. São todas que são ruins? Não. Existem algumas conversas que não são legais de se escutar nem com homens, né? Não quero ser o arauto da moralidade aqui, mas que parece muito mais falta de respeito uma mulher falando de coisas ímpias do que um homem, né? Você espera algo ruim de um homem mesmo. Você espera algo sujo de um homem de verdade. Não um homem de verdade, né? Mas um homem de verdade. Você espera de verdade algo sujo de um homem, né? Pera aí. Você espera muito mais coisas sujas de homens do que sujas de mulheres, né? Acho que eu posso ficar com essa afirmação. Não que eu queira me intrometer na vida delas. Só que às vezes me enche o saco.
Eu tô tentando melhorar muito mais a forma com a qual eu lido com as coisas e as pessoas e o meu trabalho, tudo no geral. E eu não posso ficar escutando música o tempo todo, só pra fugir de alguns pequenos pensamentos que eu tenho. Isso leva, no geral, a uma total descompreensão do que se está fazendo, né? E das coisas que se pensa enquanto se faz. Enquanto se faz essas coisas, né? Porque é necessário uma certa concentração, tanto para fazer o meu trabalho sério, o meu trabalho de verdade, quanto para levar o dia como sendo um dia normal, e não uma edit do TikTok, e não um filme. E aí eu tô tentando me acostumar a não ficar de fone no trabalho, mas é muito difícil não ficar de fone quando você escuta certos tipos de conversa, certos assuntos. Eu sei que eu marquei isso em 2 lugares diferentes. Isso é bem ruim, né? Isso é meio chato. É um papo bem chato. Só que eu, sei lá, eu preciso tirar esse peso do meu ombro. Não queria reclamar a esmo. Reclamar só por reclamar. E eu sei que esses papos, em certo grau, são comuns a todo o ambiente. Todo ambiente. Dado as claras exceções. Não, mas qualquer ambiente de trabalho, pelo menos, vai ter esse tipo de conversa mais promíscua. Não tem um problema tão grave. Mas de vez em quando, assim como uma piada mal contada, esses assuntos são perdidos, cara. Não há um domínio, não há um conhecimento. Não há um conhecimento sobre o assunto. E eu tenho que escutar os maiores absurdos. E não absurdos por absurdos, absurdos pela... Não é um absurdo for the sake of the absurdo, mas é um absurdo for the sake of the adultismo. Assim como a criança que aprendeu fração hoje e tenta usar a qualquer momento esse conhecimento que ela acabou de ter, alguém que só tem isso a oferecer é meio bizarro. Assim, é um desconforto completo, né? E existem algumas pessoas ali, bem poucas, mas que sujam todo o ambiente, que só falam disso. De 3 palavras, 2 são completos absurdos sexuais. Isso é esquisito, cara. Esses dias meteram a mão na minha bunda, mais ou menos. Não, foi meter a mão na minha bunda mesmo. Nenhuma dessas pessoas que eu me refiro, não, uma 7ª pessoa. Mas foi bem bizarro. Assim, nunca mais aconteceu e nunca tinha acontecido antes. Pode ter sido até um acidente, então não falei nada. Estranho. Na escola isso acontecia bastante. Mas era porque... mas era intencional mesmo, na escola. As meninas faziam isso intencionalmente. Que é um puta absurdo. É um puta de um absurdo. Na época eu achava um puta de absurdo, mas eu era muito mais covarde que hoje. Caraca, bom, estranho. É um ambiente que eu não tô aguentando mais. Justamente porque eu não quero colocar o fone o tempo todo. Tudo bem que nesses momentos seria muito, muito bom, mas no dia, especificamente no dia que isso aconteceu, que aconteceu essa última semana, no dia que isso aconteceu, nessa última semana, na semana passada, no dia que isso aconteceu, eu não queria escutar mais nada além do silêncio, saca? Não do silêncio, mas sei lá, uma conversa comum e normal, num tom normal, sobre um assunto comum. Tava com a cabeça doendo, tava passando meio mal. Enfim, sexta-feira eu passei mal. Falando nisso, eu passei mal sexta-feira. Eu fui, depois de terminar de fazer as coisas que eu tinha que fazer no trabalho, eu fui ao hospital. Aí eu cheguei lá, fiz a minha triagem. A menina perguntou o que eu tinha. Eu falei, tô com dor de cabeça, tô com dor na garganta. Eu pedi pra esperar, eu esperei. A médica olhou a ficha, me perguntou as mesmas coisas. Eu falei as mesmas coisas. Ela me perguntou se eu tinha tido febre. Eu falei que
Talvez sim, não sabia, não tinha medido. Acho que eu não tinha medido, ou eu disse que tive febre uma vez. Acho que eu disse que eu tive febre uma vez, mas que os outros dias eu não medi, mas que chutava que sim. Ela falou, tem que aferir a pressão, e desde aquele dia eu não aferi, eu me esqueci. Tanto que agora eu vou, depois de fazer esse episódio, eu vou só dar uma descansada, porque eu sinto que eu tô me exaltando bastante sobre os assuntos, e vou aferir a pressão, mas eu acho que tá tudo normal. Acho que era porque eu tomei vacina e realmente você fica meio estranho, né? Dentro de um período que eu tava me recuperando de uma infecção de garganta, provavelmente. Então eu acabei me dando um azar, talvez. Uma falta de cuidado comigo mesmo, eu entendo. Enfim, ela me passou dipirona, só que na veia. E dipirona na veia você não pode tomar rápido. Mas assim, quem liga, né? Quem se importa? Aí eu cheguei lá, a menina colocou dipirona. Ela fez um comentário, na verdade, que a enfermeira fez um comentário com a outra. Que, se eu não me engano, foram esses números. Ela disse, ela mandou passar 8 pro menino, pro rapaz aí. Aí a enfermeira a qual ela comentou isso arregalou os olhos e repetiu 8? Como se fosse um absurdo. E eu tomei isso na veia. Tá ligado? Não sei se é 8mg, provavelmente 8mg. Chuto, né? Chuto. Pô, na veia. Meio rápido até. Bateu e meu estômago ficou zoado. Mas, como prova de que gosto muito de mulheres, a enfermeira que me atendeu era uma graça. E como, em respeito, né, a profissional de enfermagem que me atendeu, eu segurei o meu vômito até ela sair da sala. Aí ela saiu, eu peguei. Bom, eu perguntei, né? Antes, é normal ficar enjoado? Aí ela já puxou um lixo, né? Um puta de um tambor de lixo pro meu canto. Deixou ali do lado. Aí eu fiquei bem tranquilo até ela sair da sala. E ainda bem que ela saiu. Eu quase vomito no meu colo. Quase que não deu tempo de abrir. Quase que não deu tempo de abrir o tambor. Foi bem bizarro. Foi estranho, cara. Mas depois disso eu acabei piorando minha situação, porque eu fiquei mal do estômago, minha cabeça estava doendo, continuou doendo, e eu fiquei com desconforto até o resto do dia. Pô, eu não posso mais ir ao médico. Todas as experiências que eu tive indo ao médico, pelo menos em Golvelândia, acho que mais da metade foram ruins. Eu voltei pior de lá. Eu voltei pior do médico. Como que isso é possível? Eu vou com alguns sintomas, volto com os mesmos sintomas e mais 3. Isso é uma falta de... É um descaso desgraçado. Também, sei lá, não sabia o que eu tinha, né? Claro que ela queria me mandar só tomar um remédio pra dor e me mandar embora. Só que assim, sei lá, só foi meio estranho. A dor não passou. Eu ainda tava com desconforto na cabeça. Talvez tenha melhorado um pouco, mas com o agravo da minha condição no estômago e, sei lá, o desconforto de ter vomitado, acho que não valeu de muito eu ter ido. Até porque eu não prestei atenção no que a médica disse, né? Eu tinha que... Desde sexta-feira eu tinha que aferir minha pressão sempre. 3 vezes ao dia. Eu aferi uma vez à noite, domingo. Entende? Segunda, talvez, eu não sei. Eu tô tentando me cuidar mais, cara. Eu tô tentando realmente fazer coisas as quais me faça ter a impressão de que eu realmente importo de algum modo. Mas sempre que eu tento fazer isso, alguma coisa me morde, né? O que faz sentido, né? As tentativas para se melhorar e se tornar realmente uma pessoa decente, elas requerem essas coisas que a gente faz para melhorar,
Elas requerem tentativas incessantes, né? You asked me to stay. Eu não sei como isso se aplica agora, porque eu só precisava, sei lá, me passa um comprimido. Precisava ser na veia pra dizer que tava fazendo alguma coisa, né? Não, pera aí que os meninos vão te aplicar ali um medicamento. Dipirona. Me aplicou dipirona na veia. Tá bom então. Fechou, tá? Então fechou então. Então fechou então, bonitona. Underneath the sheets, you enchanted me. Pega. Sweet nothings in my I shivered. Se eu forçar bastante, será que eu consigo chegar à conclusão de que a conclusão MGTOW de que mulheres são o meu problema? Acho que sim, né? O capeta tenta agir, ele tá tentando me fazer não gostar das mulheres. Esses serizinhos tão maravilhosos, os seres mais incríveis que Deus já criou. Gostaram dessa sinceridade? No QW. Sem QW, no memes. Realmente acho isso de verdade. Mulheres são uma das, se não a maravilha que Deus já criou. Todas elas, todas, sem exceção. Sem exceção de uma. Sem exceção. Nenhuma é exceção. Mas são meio burrinhas, né? Vamos combinar. Quer dizer, é o intelecto frágil. Sexo, intelecto. Corpo, é tudo frágil, né? Tudo é frágil no Natal da mulher, é bizarro. Enfim. Tem a teoria de que é por isso que a gente se importa tanto com elas. É muito bem uma teoria, né? É basicamente confirmado por qualquer pessoa que pensa, né? Enfim. Aí aqui tem uma dissertação, na verdade, tem quase um ensaio sobre eu achar que a melancolia sempre volta pra mim, não porque eu exatamente tenho depressão, não começou pelo menos com isso, até porque essa melancolia reflexiva que me faz parar e prestar atenção nas coisas que eu faço, é na verdade talvez, tá? Isso é só uma especulação, talvez seja um dom de Deus, mas que eu, por falta de inteligência, não tenha só errado no que eu faço, no que eu fiz, nessas vezes a qual eu paro e penso, nossa, isso que eu fiz foi errado, nossa, eu não faço coisas boas para mim mesmo. E tenha eu tenha só aderido a outros vícios que acabaram prejudicando a minha experiência com esse dom, que é de pensar, cara, né? Todo mundo tem isso, né? Mas eu acho que de algum modo, esses pensamentos mais tristes que eu tenho não são uma coisa ruim. Esses pensamentos são justamente artifícios bons que eu posso usar para uma coisa boa de verdade. Mas que hoje eles estão eles estão com essa neblina que é a depressão. Bom, tem muita coisa aqui, né? Não queria ler isso, porque tá em inglês, não vou ficar traduzindo o que eu escrevi antes. Mas meu pensamento é mais ou menos esse. Eu acho que eu sempre volto à tristeza justamente porque isso é da minha própria natureza. Isso faz parte dos dons que Deus me deu, né? Essa tristeza feliz, essa felicidade meio triste, que me faz pensar realmente no que eu tô fazendo, que me faz refletir sobre as coisas que acontecem comigo. Só que eu, por agora, não sei dosar isso de verdade. E que eu não devia correr, né?
Claro, eu já imaginava que eu não deveria correr dessas... Que bosta de música é essa? Corre aí que até... Corre que até me empala. Corre, isso aqui é ruim também. Essa aqui não é ruim não, mas vamos pular porque eu quero... Opa! Aí, essa aqui é boa. Essa aqui é meio noggers. Meu, niggers! Oh my god, niggers! I hate niggers. Tudo que eu faço acaba em melancolia, em tristeza. Sempre que eu começo alguma coisa, eu começo triste. Ou eu termino triste. Existe um comentário que passa sempre na minha cabeça nesses momentos. A Manu comentou uma vez. Manu, a qual é? A Manu essa que eu tenho um episódio junto com o Famas. Que legal. Ela comentou em um dos episódios que eu fiz que eu tinha acabado de sair de uma mini crisezinha de tristeza. Ela disse que era legal ver um episódio feliz como o que estava sendo. Eu tava rindo bastante, falando de coisas alegres. Não que esse não seja eu, mas que, obviamente, como todo ser humano que nasceu para sentir todos os sentimentos, pensar em todos os pensamentos, eu acho que todos os pensamentos que eu tenho para pensar são acompanhados da melancolia e dessa pequenina tristeza que me faz ter o pé no chão de observar as coisas de uma maneira mais sóbria. E que ultimamente, por mais que eu tenha o conhecimento de que a tristeza não é uma coisa ruim, eu tô tentando correr dela justamente porque eu acho que não é o natural, talvez. Talvez eu tava pensando que isso não era eu de verdade. Pô, não sou eu, não sou triste. Será que eu sou triste mesmo? Será que é isso que eu sou? Eu sou a tristeza? Mas não sou, né? Não sou a tristeza. Mas é essa tristeza que me mantém sóbrio. E tudo bem. É meio embaçado. Comecei a ter esse tipo de pensamento justamente quando eu vi um corte do K2 do Santa Carona que diz que a depressão, e eu acho que esse é o exemplo mesmo que ele usa, pode ser a forma que Deus te santifique. Sendo sincero aqui, eu não queria que isso fosse verdade pro meu caso. Eu não queria ser uma pessoa que as pessoas olham e presumem tristeza. Eu acho que eu tenho mais coisas a oferecer que não a tristeza. E tudo bem, depois dessa reflexão que o K2 colocou na minha mente. E, claro, algumas vezes Eclesiastes, e aqui eu tenho que dar um salve pro Saul. A tristeza é o que te mantém sóbrio, né? E talvez seja esse o plano de Deus, que eu me mantenha sóbrio o resto da minha vida, para que eu ajude as pessoas de verdade. Agora, como eu vou fazer isso, eu não sei. Tem que me ajudar primeiro, né? Como a partir de um pensamento sóbrio eu vou conseguir fazer as coisas, entendê-las, então ensinar aos outros de algum modo. Não é possível que isso seja só pra mim. Já que temos que ser caridosos, né? E eu acho que sim, isso pode se estender pra mim mesmo, mas não sei se pela depressão eu conseguiria ser caridoso comigo mesmo, né? Quer dizer, pode não ser a única forma de eu ser caridoso comigo mesmo, por isso que eu acho que isso deve ser um artifício justamente pra eu conseguir ajudar outras pessoas a viver.
Todas as coisas às quais eu me entristeço, às quais eu fico feliz, servem pra acentuar o quão sensível eu sou. E por muito tempo eu achei que isso fosse uma coisa que eu não devesse mostrar pra ninguém. Mas eu, na verdade, devo lapidar essas coisas antes de mostrar elas pras pessoas. Ou pelo menos enquanto eu mostro elas pras pessoas. Deus me deu o dom de ser bicha. Ia ser um desrespeito eu não sê-lo. Foi mal. É uma analogia? É uma... É, na verdade, uma hipérbole? É. Isso é uma piada? Sim. Mas sei lá também, né, cara? We're different, but my mind still says redundant things. Can I not think? Will you love this part of me? My love that is the day I can't forget. Furthering my distance from you. Realistically, I can't leave now, but I'm Eu achei que eu fosse falar sobre isso depois que eu peguei esse papel. Eu não sei muito bem como definir isso, cara. Eu sou feliz e triste. Hoje eu tava muito feliz. Eu tô muito feliz hoje. É um dia muito feliz. Hoje é um dia feliz, de verdade. Ainda assim eu não consigo tirar essa tristeza. Essa pequenina... Esse pequeno a sensação de aconchego em algum lugar triste do meu coração. Ainda por cima. Hoje foi um dia de sol, né? É difícil estar triste num dia de sol. Acho que sei lá. Dia de sol a cabeça dói. Eu tenho quase certeza que eu tô bebendo pouca água. Por isso minha cabeça tá doendo bastante. E eu tô me importando com coisas que eu não deveria. Né? Prestando atenção em coisas que eu não deveria prestar atenção. O que eu devo fazer de verdade? Eu sei pouco sobre o que eu devo fazer de verdade. All this meat aí. Sei lá. Eu sei que eu devo de verdade procurar minha santificação. É isso realmente que eu procuro todo dia. Acho que pelo menos um pequenino pouquinho eu consigo. De tempos em tempos. Eu consigo um passo pra frente. Eu consigo. Mas acho que eu não queria aceitar de que esse caminho pra santificação seria passar por uma situação, né, tão desagradável assim. Ou pelo menos que não fosse essa. Sempre eu nego até hoje que eu tenho qualquer tipo de... Ou que eu tive qualquer o estado depressivo na minha vida, ou momento depressivo na minha vida. É por isso, imaginando que isso vem comigo desde menor, que eu acho que eu gostava de ficar dentro da minha caixinha, da caixa de TV da minha mãe. Essa história é legal. Quer dizer, essa história eu gosto, né? Tá no especial de Natal, no último especial de Natal. É um episódio muito curto. Caso queiram observá-la. É isso aí, cara. Enfim. Eu ficava dentro da caixa, de uma televisão de tubo da minha mãe. Ela era grande, tinha bastante espaço, e eu ficava na sala com a porta fechada, então ficava já meio escuro. Aí eu sentava
eu entrava dentro da caixa, fechava ela, aí ficava bem mais escurinho lá dentro, e por uma frestinha eu via a TV. Era tão legal. Era muito maneiro. E eu não sei se é a sujeira dos pensamentos que eu tenho hoje, mas eu lembro disso como uma certa saudade. E era meio triste. Não sei se pensando hoje isso era meio triste, ou antes já me trazia esse aconchego meio solitário. Não sei. Ainda me parece gostoso essa sensação. E de novo, eu não tô triste. Ou talvez eu tenha perdido minha capacidade de entender quando eu tô triste. Não, mas eu não tô realmente triste, não. Tô um pouco cansado? Sim. O que pode ser confundido com tristeza, mas eu não tô triste. Não acho que eu tô triste de verdade. Tô cansado. Consegui reconhecer meu cansaço. Consegui reconhecer minha alegria de verdade, né? Tava alegre em poder vir aqui. Eu tô feliz nas coisas que eu faço hoje em dia. Quero fazer mais? Quero, óbvio. Quero poder fazer mais? Quero, claro. Quero poder viver mais? Óbvio que sim. Mas às vezes, só às vezes, esse negócio de viver parece demais. Em alguns momentos da vida, viver parece demais. E não é mentira, às vezes parece mesmo. Mas eu continuo vivendo. Que é necessário para que eu me torne uma pessoa que eu goste, primeiramente, né? Que eu não tenha um arrependimento tão grande de morrer sendo. Imagina, eu chego na frente de Jesus e ele me diz: era isso que você tinha pra me entregar? Caraca, bicho, eu vou me sentir um merda. Tá maluco? Imagina, tu chega na frente de Deus e o maior ato de amor que você fez por ele foi nada. Tá doido, bicho. Foi reclamar. Imagina. Tá maluco. Não quero reclamar, apesar de estar reclamando. Não quero não fazer nada. Só é estranho, sabe? Tenho na minha cabeça que eu poderia fazer, ter como sofrimento algumas outras coisas e me serviriam de qualquer maneira. Mas se é exatamente isso, se é isso que vai me ajudar de verdade, quem sabe é o cara, né? Não sou eu. Então eu só aceito. Não tem muito o que fazer. Bah, não tem muito o que fazer, né? E tudo bem, tudo bem. Eu só tô com um pouco de medo mesmo assim, né? Enfim. Ai, coisa boa. Eu me sinto muito melhor quando admito coisas na frente do microfone. Eu queria conversar realmente com alguém. Realmente falar coisas. Assim como eu faço aqui. Isso é maneiro. Eu sei que eu tenho pessoas que eu possa fazer isso. Guerreiro é um deles. Fernas, eu sei que eu posso falar qualquer atrocidade. O cara até hoje não me denunciou. Até onde eu sei, né? Como? Por quê? Conquista até certo ponto. O Shinobi e a Todinha também, mano. Foram bem solícitos quando eu os perguntei sobre algumas questões pessoais. Muito gentis. O Shinobu, apesar de não ter me respondido muito bem, mas pelo menos foi sincero, maneiro. Espero que todos estejam bem, de verdade. Provavelmente se não tivesse música nesse episódio eu não postaria ele. Não acho que sirva de grande coisa pra ninguém.
Esse aqui, mesmo tendo 1 hora e tanto, eu acho que eu postarei ele completo. Devido às últimas coisas que eu li, que eu terminei de ler pelo menos, né? Eu acho que esse pensamento sobre o que eu vou fazer até minha morte e depois da minha morte me vieram inevitavelmente. Eu terminei de ler Metamorfose. Que final esse final é triste. E eu me lembrei de uma coisa que eu não sei se eu me enganei sobre o que a Camélia me disse, mas ela me disse algo do tipo... Eu não sei se sobre esse livro, mas eu suponho que seja. Que no fim de A Metamorfose ela chorou. Bom, se não foi esse livro, eu peço perdão até por me lembrar de maneira tão pobre das coisas que ela me fala. Mas se foi... Eu entendo perfeitamente por quê. Que final bizarro. Vale a pena. A leitura é bem rápida, apesar de eu mesmo ter demorado bastante. Mas foi por falta de interesse. Eu descobri que ler acompanhando com o dedo, sem tocar no papel, me ajuda muito. Eu leio muito mais rápido e presto muito mais atenção assim. Estranho, eu não sabia que isso funcionava de verdade. Pra mim era só... sei lá, modismo, eu não sei. Realmente isso ajuda. Isso é bem bizarro. Enfim, ajuda a acompanhar a leitura, ajuda a ter mais foco onde eu tô lendo. Estranho. Eu li ele todo sem isso. E depois eu li outra coisa, né? Eu li a Apologia de Sócrates. Eu li assim, no computador, apontando o dedo assim, né, na tela do computador, e eu li muito mais rápido. Pelo menos o meio pra frente. Foi muito rápido, foi bem rapidinho. Foi muito legal também. Eu senti que, enquanto eu lia assim, né, acompanhando com o dedo, eu me tornava muito mais... aware, eu me tornava mais sabido do que eu estava lendo. Eu tomava mais conhecimento sobre o que eu lia e não me perdia muito nas linhas, que era uma coisa que acontecia, pelo menos que eu percebi depois de começar a fazer isso, que às vezes eu parava justamente porque eu tinha me perdido nas linhas. Isso é estranho. Bom, enfim, tomara que eu consiga ler mais livros assim. Ler é tão legal. Apesar de ser coisa de bicho. Vai ter... Quero me despedir com essa informação. Vai ter um episódio com um convidado e vai ser um episódio por correspondência, entre aspas, né? Eu quero ver como que isso vai funcionar. Eu já montei minhas perguntas. Tem umas perguntas que eu quero muito escutar a resposta e outras que... minimamente curioso. Quero muito que isso dê certo, cara. Acho que vai ser muito legal, mas pode dar muito errado, por vários motivos. Enfim, no episódio eu digo mais sobre. Não que alguém se importe de verdade. Fora eu me importo de verdade. Eu me importo, Gabriel, por favor, eu me importo de verdade. Eu gosto muito do que eu faço aqui, eu acho muito legal. Eu me importo aqui, ó, Gabriel. O Elias, o Gabriel, eu me importo, o Elias se importa. Muito obrigado, Elias. Deus os abençoe infinitamente, ok? Mesmo os que não chegaram até aqui, espero que a graça divina os alcance em algum momento. Seus rascals, pequenos canalhas. Um grande beijo e um grande queijo a todos. Tchau.